Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, a gente está estudando Hobsbawm sobre a história e agora a gente vai para o capítulo chamado Marx e a História. Eu recomendo que antes de qualquer coisa, se você não assistiu, assista o vídeo anterior sobre qual a importância que os historiadores devem a Marx, segundo Hobsbawm também, e se você quiser se aprofundar, a videoaula completa sobre a história da filosofia em Hegel e materialismo histórico dialético em Marx. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo aqui, curto, tentando sintetizar o materialismo histórico dialético, deixa um comentário aí, beleza? E antes de qualquer coisa, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito, que esse é o pagamento vital que você faz aqui para a Maré da História, beleza? Bom, o Hobsbawm, ele vai escrever esse texto uma espécie de comemoração ao centenário do Marx. Ele está em 1994 e, se não me falha a memória, o Marx morreu em 1888, né? Faltava 4 anos ali para completar quase 100 anos, e ele tenta fazer um balanço da importância de Marx para a historiografia ao longo desses 100 anos, né? No sentido da importância do Marx intelectual dentro da ciência da história. Ele vai citar que, por falta de referências marxistas, e ele se identificando já com a proposta da teoria social do Marx, que é o materialismo histórico dialético, ele foi buscar essas referências no Marc Bloch, ele foi buscar essa referência no Brodel, né? Principalmente no livro que ele cita aqui, ó, Civilização, Material, Economia e Capitalismo, com tantas citações de Marx, né? Ele ressalta isso. E ele então diz que Marx, propriamente, não escreveu sobre historiografia. E os poucos historiadores que se propunham a influência de Marx, ele classifica no vídeo passado, como a gente viu no texto passado, né, como um marxismo vulgar. Então ele vai tentar, de certa forma, essa galera toda da nova esquerda, né, na qual o Hobsbawm está incluso, dialogar com outras ciências e dialogar com a escola dos análises, mas tendo como base a teoria social de Marx. Ele coloca aqui até que Engels é muito mais historiador, propriamente dito, do que o Marx, né? Aquele ensaio sobre a classe operária inglesa. E a gente não pode classificar o estudo do Marx como um estudo histórico do capitalismo, sabe? Ou algo desse tipo. É um estudo social, filosófico, uma reflexão nesse sentido. Então os historiadores, para o Hobsbawm, eles tentam fazer aquilo que Marx não fez, né? Que é historiografia. Só passar esse caminhão. Os historiadores estão com a missão de elaborar aquilo que Marx não elaborou, né? E ele ressalta a importância do conceito de trabalho, por exemplo, em Adam Smith, depois de Ricardo, depois de Marx, que eu tentei explicar na aula do Marx, mas acho que não ficou tão boa, ainda vou regravar aquela aula. E como isso influenciou quando Marx coloca uma noção de historicidade ao trabalho de Adam Smith, né, na sua teoria geral, que é o materialismo histórico dialético, que o Hobsbawm resume aqui naquela famosa citação daquele livro, a Ideologia Alemã, né? Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. E apesar desse nome determina, o Hobsbawm deixa claro no outro ensaio que o marxismo não se pretende determinista, embora, num primeiro momento, muitos historiadores atribuíram ao marxismo uma espécie de determinismo econômico, mas isso é um erro. Mas o que ele quer dizer aqui é que as ideias são consequências das experiências sociais e não o contrário. Não é alguém que pensou o socialismo e aí os trabalhadores começaram a falar, somos socialistas. Não, os trabalhadores, a vida, a materialidade se organizou, enfrentou contradições, problemas e em determinado teve contato com algumas ideias, entende? Isso se determina mutualmente, ou seja, num processo que a gente chama de dialética. Se vocês quiserem entender isso melhor, eu recomendo os vídeos citados. E a grande contribuição do Marx, vai dizer o Hobsbawm, o central disso, e aí a gente tem que conseguir fazer um balanço para não cair no determinismo, é a importância dos meios de produção para as análises de conjunturas, de sistemas, né? Então, se você não entende o que é conjuntura, eu recomendo que você veja o vídeo sobre o tempo em Brodel, que a gente tem aqui.
O materialismo não é um determinismo econômico, mas há uma relação entre social e consciência que o Marx vai tentar compreender, tá bom? O central daquilo tendo duas coisas como centrais: os modos de produção para analisar conjunturas e a noção de trabalho para compreender as relações sociais. Isso você aprende de maneira magnífica no capítulo 5 do Capital, tá bom? Então, em básico, a sociedade não tem que se confundir com modos de produção. Modos de produção é uma coisa, sociedade é outra. Mas a sociedade se baseia nos modos de produção. E essa é a grande contribuição do Marx. Eu lembro quando eu fui na faculdade, a gente aprendia, com todos os erros que isso tem, né? O modo de produção asiático, depois feudal, mercantilista e capitalista. Essa tentativa de compreender as sociedades por meio dos seus modos de produção, mesmo que sejam coisas diferentes, Marx tem uma importância muito grande, e isso não só dentro da historiografia marxista, mas na historiografia de modo geral. O Marx, então, segundo o Hobsbawm, ele contribui com uma possibilidade, e é o que o Hobsbawm tenta fazer ali na Era dos Extremos, na sua coleção Era, na Era das Revoluções, do Capital, dos Impérios e a Era dos Extremos, é justamente uma tentativa de uma história geral, tão cobiçada lá pelos positivistas, mas aqui de uma maneira completamente diferente. Mas há possibilidade de fazer uma história geral, porque há possibilidade de se analisar conjunturas econômicas e sociais. Então, quer dizer, é um desafio que o Hobsbawm coloca, né? Há ou não há possibilidade? O marxismo ele entra nesse debate. Eu não quero entrar aqui sobre essa noção dos modos de produção e a superação do capitalismo, socialismo, comunismo, mas essa questão da teleologia, de ver a história com uma certa lógica, com uma certa finalidade, na qual o marxismo vulgar contribuiu bastante, e hoje os marxistas menos ortodoxos questionam completamente. Dito isso, eu acho que deu para resumir aqui de maneira sintética, né, esse texto do Hobsbawm. Eu recomendo que você leia. Mas o principal, que eu acho que assim, cara, vou deixar a sacada final aqui, é que o Marx ele vai desenvolver a noção de um desenvolvimento misto dos sistemas de produção, que não são coisas herméticas, fechadas. Então o capitalismo carrega em si algumas contradições ainda não superadas do feudalismo, assim como o socialismo irá carregar em si contradições do capitalismo, né? E isso é normal, não existe um sistema puro, ideal, que você vai analisar e fazer uma checklist assim, ó, isso aqui não é capitalismo porque está faltando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Em cada regionalidade, as forças de mercado vão se desenvolver de um jeito, e há particularidades nesse processo. E que todo o sistema econômico tem uma dimensão mista, não existe sistema econômico puro, onde você vai fazer um checklist e dizer assim, isso é capitalismo, isso é socialismo. Então ele faz essa comparação. Agora, os pontos centrais aqui que ele coloca sobre Marx e a história, resumindo: busca uma teoria geral da história, e aí ele faz uma cutucada aqui no Weber, né, inclusive, na qual ele reconhece que tem muita influência sobre os historiadores, mas ele diz: não há possibilidade de fazer uma teoria weberiana sem Marx, mas há possibilidade de fazer uma teoria marxista sem Weber. Embora ele reconheça que, se você quiser sofisticar um pouco mais a sua pesquisa, você vai ter que recorrer a outros métodos, e o Weber é muito importante nisso. A natureza dialética, a natureza mística desses processos, né, para entender suas sutilezas, e não de maneira mecânica, mas como fizeram marxistas que eram bem mecanicistas no começo. O conceito de luta de classes, o conceito de conflito social, o conceito de transformação por meio do conflito, e o conceito de modo de produção é muito importante também, a influência de Marx na história. A influência nos países não socialistas, influência que Marx teve na academia, principalmente depois da Segunda Guerra, como ele deixa claro no outro livro. Então não foi assim da noite para o dia que o Marx entrou na academia. E ele diz que o Ocidente toma Marx pelo menos como ponto de partida, mas não necessariamente como ponto de chegada. E que hoje o marxismo ele é muito plural, muito mais plural, né? Em diálogo com outras ciências e outras teorias da história. Um diálogo com a nova história. E até que ele faz assim, faz uma provocação: até que ponto é necessário dizer se um historiador é marxista ou não, né? Parece assim: legal o seu trabalho, qual que é a sua linha? Eu sou marxista. Então perdeu credibilidade. Não é bem assim, né? Agora eu vou dizer que eu sou adepto da filosofia alemã do século XVIII, talvez funcione melhor.
Mas é isso, essas são as contribuições de Marx para a história segundo Hobsbawm, e não necessariamente só para a historiografia marxista, mas em geral. Tamo junto!